20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. Esse terrível espetáculo inaugurava a série de catástrofes marítimas que o Nautilus viria a encontrar em sua rota. Desde que singrava mares mais frequentados, percebíamos diversos cascos naufragados, terminando de apodrecer entre duas águas ou mais profundamente, canhões, projéteis, âncoras, correntes e 1000 outros objetos de ferro que a oxidação devorava. Enquanto isso, sempre arrastados pelo Nautilus, onde vivíamos isolados, no dia 11 de dezembro, avistamos as Ilhas Promotu, antigo arquipélago perigoso de Bougainville, que se estende por uma superfície de 500 léguas de leste-sudeste, oeste-nordeste, entre 13 graus 30 e 23 graus, 50 de latitude sul e 125 graus 30 de longitude oeste, desde a ilha Dulce até a ilha Zaraef. O arquipélago cobre uma superfície de 9.000 km² e é formado por uns 70 grupos de ilhas, entre as quais notamos o grupo Gambier, ao qual a França impôs o seu protetorado. São ilhas coralígenas. Um revolver lento, mas contínuo, provocado pelo trabalho dos pólipos, irá juntá-las um dia. Mais tarde, essa nova ilha se reunirá aos arquipélagos vizinhos, então um quinto continente se estenderá desde a Nova Zelândia e a Nova Caledônia até as Marquesas. O dia em que desenvolvi essa teoria diante do Capitão Nemo, ele me respondeu friamente: não é de novos continentes que a Terra precisa, mas de novos homens, senhor Aronnax. Recapitulando aqui, está correto. Os castos da navegação haviam conduzido o Nautilus justamente à ilha Clermont-Tonnerre, uma das mais curiosas do arquipélago, descoberta em 1822 pelo capitão Bell do Minerve. Pude então estudar o sistema madrepórico que forjou as ilhas daqueles mares. As madreporas, que não devem ser confundidas com os corais, possuem um tecido revestido por uma sedimentação calcária, e as modificações de suas estruturas levaram o Sr. Milne Edwards, meu ilustre professor, a classificá-las em 5 seções. Aos bilhões, os pequenos animálculos que secretam esse polipeiro vivem no fundo de suas cavidades e são seus depósitos calcários que se tornam rochedos, recifes, ilhotas e ilhas. Em certos pontos formam um anel cercando uma laguna ou pequeno lago interno que se comunica com o mar por fissuras. Em outros, lembram barreiras de recifes semelhantes às do litoral da Nova Caledônia e de diversas ilhas da Promotu. Já em outras regiões, como na Reunião e nas Maurício, engendram recifes franjados, altas e escarpadas muralhas, em cujas imediações as profundidades do oceano são bastante consideráveis. Percorrendo por algumas centenas de metros os Açores da ilha Clermont-Tonnerre, admirei a gigantesca cidadela construída por esses operários microscópicos. As muralhas eram especialmente obra das madréporas, designadas pelos nomes de corais de fogo, porites, astreias e meandrinas. Esses pólipos preferem se desenvolver nas águas agitadas da superfície e, por conseguinte, é pela sua parte superior que começam esses alicerces, os quais afundam gradativamente com os detritos das secreções que as suportam. Tal é, pelo menos, a teoria do Sr. Darwin, que assim aplica e explica a formação dos atóis. Teoria superior, no meu entender, a que sugere como base para as edificações madrépóricas
picos de montanhas ou vulcões imersos poucos metros abaixo do nível do mar. Pude observar bem de perto essas curiosas muralhas, pois na vertical a sonda acusava mais de 300 metros de profundidade e nossas emanações elétricas faziam aquele brilhante calcário faiscar. Conselho se assustou quando, respondendo a uma pergunta sobre o tempo que aquelas colossais barreiras levavam para crescer, eu lhe contei que os cientistas o calculavam em 1/8 de polegada por século. Então, para erguer essas muralhas, ele diz, foram necessários 192 mil anos, meu bom conselho, o que estende curiosamente os dias bíblicos. A propósito, a formação da hulha, isto é, a mineralização das florestas chafurdadas pelos dilúvios, exigiu um tempo bem mais considerável. Mas acrescento que os dias da Bíblia equivalem a eras, e não ao intervalo de tempo transcorrido entre duas alvoradas, pois, segundo a própria Bíblia, o Sol não data do primeiro dia da criação. Quando o Nautilus retornou à superfície do oceano, descortinei em todo o seu esplendor a ilha de Clermont-Tonnerre, baixa e arborizada com suas rochas madrepóricas, fertilizadas por aguaceiros e tempestades. Um dia, uma semente carregada por um furacão para terras vizinhas caiu sobre as camadas calcárias que, misturadas a detritos decompostos de peixes e plantas marinhas, formaram um humus vegetal. Uma semente de coqueiro empurrada pelas marés chegou a essa nova costa. O broto ganhou raízes. A árvore, ao crescer, reteve o vapor da água. O riacho nasceu. A vegetação expandiu-se pouco a pouco. Alguns animálculos, vermes e insetos chegaram sobre troncos arrancados das ilhas pelo vento. As tartarugas vieram botar seus ovos. As aves fizeram seus ninhos nas jovens árvores. Foi assim que a vida animal desenvolveu-se, até aqui atraído pelo verdor e a fertilidade. O homem apareceu. Foi assim que se formaram essas ilhas, obras imensas de animais microscópicos. No crepúsculo, Clermont-Tonnerre sumiu à distância e o curso do Nautilus modificou-se perceptivelmente após ter tornado o Trópico de Capricórnio a 135 graus de longitude, tomou o rumo oeste-noroeste, percorrendo toda a zona intertropical. Embora o sol do verão fosse pródigo em seus raios, o calor não nos afetava em nada, pois a 30 ou 40 metros abaixo da superfície, a temperatura estabilizava-se entre 10 e 12 graus. Em 15 de dezembro, deixamos a leste o sedutor arquipélago da Sociedade e a grandiosa Tahiti, rainha do Pacífico. Pela manhã, avistei algumas ilhas a sotavento, os elevados cumes dessa ilha. Suas águas forneceram excelentes peixes às mesas de bordo, sardas, cavalas e albácoras, e variedade de uma serpente marinha denominada Munerof. O Nautilus havia percorrido 8.100 milhas, 9.720 milhas foram assinaladas pela barquilha quando ele passou entre o arquipélago de Tonga-Tabu, onde pereceram as tripulações do Argus, do Port-au-Prince e do Duke of Portland, e o arquipélago dos navegadores, onde foi assim o capitão de Langley, amigo de La Pérouse. Passou então em frente ao arquipélago Wight, onde os selvagens massacraram os marinheiros do Union e o capitão Boreal de Nantes, comandante do Aimable Josephine. Esse arquipélago, que se prolonga por uma extensão de 100 léguas de norte a sul e 90 léguas de leste a oeste, situa-se a 6 graus e 2 de latitude sul e 177 graus e 179 graus de longitude oeste. Compõe-se de um certo número de ilhas, ilhotas e recifes,
entre os quais destacamos as ilhas de Titi-Levu, Vanua-Levu e Candabon. Foi em Tasmã que as descobriu em 1643, mesmo ano em que Torricelli inventava o barômetro. Subia ao trono Luís XV. Nesta época, deixo ao critério do leitor qual desses fatos foi mais útil à humanidade. Em seguida, foi a vez de Cook, em 1774, e Estrecoust, em 1793, e finalmente Dumont d'Urville, em 1827, organizarem o caos geográfico deste arquipélago. O Nautilus aproximou-se da baía de Aileia, teatro das terríveis aventuras do capitão Dillon, o primeiro a esclarecer o mistério do naufrágio do La Pérouse. Dragada em diversas ocasiões, essa enseada fornece abundantes e excelentes ostras. Comemos com apetite, após tê-las aberto diretamente sobre a mesa, conforme a recomendação de Sêneca. Os moluscos pertenciam à espécie conhecida sob o nome Ostreia lamelosa, muito comum na Córcega. O viveiro da Ileia devia ser considerável e certamente, se não fossem as múltiplas causas de destruição, aqueles conglomerados terminariam por aterrar as baías, uma vez que contamos até 2 milhões de ovos num único indivíduo. E se mestre Ned Land não teve motivos para se arrepender de sua gula naquela circunstância, foi porque a ostra é o único prato que nunca sacia. Com efeito, são necessários no mínimo 16 dúzias desses moluscos acéfalos para fornecer os 315 gramas de substância azotada necessários à alimentação cotidiana de um único homem. Em 25 de dezembro, o Nautilus navegava em meio ao arquipélago das Novas Hébridas, que Quiros descobriu em 1606. Bougainville explorou em 1768 e ao qual Cook deu seu nome atual em 1773. Esse grupo compõe-se basicamente de 9 grandes ilhas, formando uma faixa de 120 léguas de nordeste a sul-sudeste, compreendida entre 15 graus e 2 graus de latitude sul, entre 164 graus e 168 de longitude. Passamos rente à ilha de Auro, que no horário das observações, no meio-dia, apresentou-me ser uma massa de bosques verdes dominada por um pico de grande latitude. Era dia de Natal e Ned Land parecia nostálgico da celebração dos Christmas, autêntica festa de família pela qual os protestantes são fanáticos. Eu não via o Capitão Nemo fazia uma semana, quando na manhã do dia 27 ele adentrou o grande salão, sempre parecendo um homem que acaba de se despedir há 5 minutos. Eu estava a descobrir a rota do Nautilus no planisfério. O capitão aproximou-se, colocou um dedo num ponto do mapa e pronunciou esta única palavra: Vanikoro. Esse nome mágico era o nome das ilhotas nas quais vieram a se perder as naus de La Pérouse. Pus-me imediatamente de pé. O Nautilus nos leva a Vanikoro? Perguntei. Sim, professor, respondeu o capitão. E poderei visitar as célebres ilhas onde se espatifaram o Buluzi e o Astrolabe. Se for de seu agrado, tudo bem, respondeu o capitão. E quando estaremos em Vanikoro? Já estamos, professor. Seguido pelo capitão Nemo, subi a plataforma. De lá, meus olhares percorreram avidamente o horizonte. A nordeste emergiam 2 ilhas vulcânicas, de extensão desigual, cercadas por um recife de corais com um perímetro de 40 milhas. Estávamos diante da ilha de Vanikoro, propriamente dita, a qual Dumont d'Urville impôs o nome de Ilha de la Recherche, e precisamente de frente à pequena enseada de Vanu, situada a 16 graus 4 de latitude sul e 164 graus 32 de latitude leste. As terras pareciam cobertas pela vegetação
desde a praia até os cumes do interior, sobranceados pelo Monte Capogo, com 928 metros de altura. O Nautilus, após atravessar o cinturão externo de rochas por uma garganta estreita, viu-se dentre dos abrolhos, onde o mar serpenteava uma profundidade que ia de 60 a 80 braças. Sob a verdejante sombra dos manguezais, e assustadíssimos com a nossa aproximação, havia alguns selvagens. Não veriam naquele objeto escuro e comprido, avançado à flor da água, algum gigantesco monstro marinho no qual devessem desconfiar? Nesse momento, o capitão Nemo me perguntou o que eu sabia acerca do naufrágio de La Pérouse. O que todo mundo sabe, capitão, respondi-lhe. E poderia me informar o que todo mundo sabe? Ele perguntou, levemente irônico. Muito facilmente. Contei-lhe o que os recentes trabalhos de Dumont d'Urville haviam revelado, trabalhos cujo resumo, bem sucinto, seguem abaixo. Em 1785, La Pérouse e seu imediato capitão de Langley foram encarregados por Luís XV de realizar uma viagem de circunnavegação a bordo das corvetas Buluce e Astrolabe, que não regressaram. Em 1791, o governo francês, preocupado com o destino das duas corvetas, equipou dois grandes veleiros, o Recherche e o Esperance, que deixaram Brest em 28 de setembro, sob as ordens de Bruni de Eucatex. 2 meses depois, sabia-se pelo depoimento de um tal de Bowen, comandante da Albermale, que destroços dos navios naufragados haviam sido avistados nas costas da Nova Geórgia. Eucatex, porém, ignorando esse comunicado, bastante duvidoso, aliás, dirigiu-se para as ilhas Almirantado, apontadas como local do naufrágio de La Pérouse, num relatório do capitão Hunter. Suas buscas foram vãs. O Esperance e o Recherche chegaram a passar por Vanikoro, sem lá fundearem. Resumindo, a viagem foi um desastre completo, pois custou a vida de Alcatex e de 2 imediatos de vários marujos da tripulação. Foi um velho frequentador do Pacífico, o capitão Dillon, o primeiro a encontrar indícios indiscutíveis dos naufrágios. Em 15 de maio de 1824, seu navio St. Patrick passou rente à ilha de Ticópia, uma das Novas Hébridas. Ali, um lascar, acercando-se numa canoa, vendeu-lhe um punho de espada de prata com caracteres gravados com um buril. Esse lascar declarava, além disso, que 6 anos antes, durante uma viagem a Vanícoro, vira 2 europeus remanescentes de navios naufragados anos atrás nos recifes das ilhas. Dillon presumiu tratar-se dos navios de La Pérouse, cujo desaparecimento deixara o mundo inteiro em polvorosa, e planejou ir a Vanícoro, onde, segundo Lascar, achavam-se vários destroços do naufrágio, mas foi impedido pelos ventos e as correntes. Dillon voltou a Calcutá. Lá conseguiu despertar o interesse da sociedade asiática e da Companhia das Índias por sua descoberta. O navio batizado La Recherche foi colocado à sua disposição e ele partiu, em 28 de janeiro de 1827, acompanhado por um agente francês. O Recherche, após ter feito escala em vários pontos do Pacífico, fundeou diante de Vanícoro. Em 7 de junho de 1827, na mesma enseada de Vano onde o Nautilus flutuava naquele momento. Lá recolheu vários destroços do naufrágio, utensílios de ferro, âncoras, estropos de pólias, monteiros, um projeto de 18 libras, pedaços de instrumentos astronômicos, um toco de canhão e um sino de bronze com os dizeres Bazin me fabricou, marca da fundição do arsenal de Brest por volta de 1785. Não era mais possível duvidar. Dillon, a fim de completar suas averiguações, permaneceu no local do sinistro até o mês de outubro. Em seguida partiu de Vanícoro,
dirigiu-se à Nova Zelândia, fundeou em Calcutá e em 7 de abril de 1828 regressou à França, onde foi amavelmente recebido por Carlos III. Enquanto isso, porém, Dumont d'Urville, ignorando os avanços de Dillon, já partira para procurar o teatro do naufrágio em outras paragens. Com efeito, soubera-se pelos relatos de um baleeiro que navios da Lusíadas e da Nova Caledônia estavam de posse de medalhas e de uma cruz de São Luís. Isso fez com que Dumont d'Urville, comandante do Astrolabe, se fizesse ao mar, vindo a fundear exatamente 2 meses após Dillon sair de Vanícola, diante de Hobart Town. Lá teve conhecimento dos resultados obtidos por Dillon e, além disso, soube que um certo James Rubens, imediato do União de Calcutá, aportando numa ilha situada a 8 graus 18 de latitude sul e 156 graus 30 de longitude leste, observava que os nativos da região faziam uso de barras de ferro e panos vermelhos. Dumont d'Urville, bastante perplexo e não sabendo se deveria dar crédito a essas informações por jornais pouco dignos de confiança, decidiu, entretanto, seguir os rastros de Dillon. Em 10 de fevereiro de 1828, o Astrolabe chegou a Ticópia. Contratou como guia o intérprete, um desertor estabelecido nessa ilha, fez velas rumo a Vanícola, avistou em 12 de fevereiro, costeou seus recifes até o dia 14 e apenas no dia 20 fundeou dentro da barreira na enseada de Vanu. No dia 23, vários oficiais percorreram a ilha, recolhendo alguns destroços pouco importantes. Os nativos, adotando um sistema de negativas e evasivas, recusaram-se a levá-los ao local do sinistro. Esse comportamento bastante suspeito deu a entender que haviam maltratado os náufragos e, com efeito, eles pareciam temer que Dumont d'Urville estivesse ali para vingar-se a La Pérouse e seus desafortunados companheiros. No dia 26, porém, aliciados com presentes e compreendendo que não tinham por que temer represálias, levaram imediato o Sr. Jacquenot ao local do naufrágio. Ali, a 3 ou 4 braças de água entre os recifes, Pacu e Vanu jaziam âncoras, canhões e peças de ferro fundido e chumbo engastados nas concreções calcárias. A chalupa e a baleeira do Astrolabe foram despachadas para o local. Não sem muito custo, suas tripulações conseguiram puxar uma âncora pesando 1.800 libras, um canhão de 8 libras de ferro fundido, uma peça de chumbo e 2 morteiros de cobre. Ao interrogar os nativos, Dumont d'Urville soube também que La Pérouse, após ter perdido seus 2 navios nos recifes das ilhas, construíram uma embarcação menor que também naufragara. Onde? Não se sabia. O comandante do Astrolabe mandou então erigir, à sombra dos manguezais, um cenotáfio em memória do célebre navegador e seus companheiros. Era uma simples pirâmide quadrangular assentada numa base de corais e na qual não entrou nenhum metal capaz de atrair a ganância dos nativos. Dumont d'Urville preparou-se para partir, mas como sua tripulação e ele mesmo achavam-se minados pelas febres daquela costa enfermiça, só conseguiu aparelhar em 16 de março. Enquanto isso, o governo francês, temendo que Dumont d'Urville ignorasse os avanços de Dillon, despachara para Vanícola a corveta Boinais, comandada por Leguarant de Tromelin, que fazia uma escala na costa oeste dos Estados Unidos. A Boinase fendeou diante de Vanícola por meses depois da partida do Astrolabe. Embora sem encontrar qualquer documento novo, constatou que os selvagens haviam respeitado o mausoléu de La Pérouse.
Eis a substância do relato que fiz ao capitão Nemo. Quer dizer, ele indagou, que ninguém sabe onde foi perecer a terceira embarcação construída pelos náufragos na ilha de Vanícore. Ninguém. O capitão Nemo não respondeu nada, fazendo-me sinal para segui-lo até o grande salão. O Nautilus submergiu alguns metros e as escotilhas se abriram. Precipitei-me para os vidros e, sob os engastes de corais revestidos por fungos sinófilos, alciones e cariofílicos, através das míriades de peixes encantadores, girelas, glifidontes, ponferídeos, diácopos e olicentros, avistei alguns destroços que as dragas não haviam conseguido remover, estribos de ferro, âncoras, canhões, projéteis, uma peça do cabrestante, um castelo de proa, todos objetos provenientes dos navios naufragados e agora atapetados por flores vivas. Enquanto eu observava aqueles destroços desolados, o capitão Nemo dirigiu-se a mim com uma voz grave. O comandante Lapérouse partiu em 7 de dezembro de 1785 com os seus navios Buluce e Astrolabe. Fundeou primeiro em Botany Bay, visitou o arquipélago dos Amigos, a Nova Caledônia, rumo para Santa Cruz e chegou a Nakuma, uma das ilhas, a Pai. Em seguida, seus navios alcançaram os recifes desconhecidos de Vanícore, o Busloce, que capitaneava, encalhou na costa meridional. O Astrolabe veio em seu socorro e também sossobrou. O primeiro navio foi quase imediatamente destruído. O segundo, encalhado a sotavento, resistiu alguns dias. Os nativos deram excelente acolhida aos náufragos, que se instalaram na ilha e construíram uma ampla embarcação com os destroços das duas aventuras anteriores. Alguns marinheiros permaneceram voluntariamente em Vanícore. Os demais, alquebrados, doentes, partiram com a Lapérouse para as ilhas Salomão, onde todos pereceram na costa ocidental da ilha principal do arquipélago, entre os cabos Decepção e Satisfação. E como sabe tudo isso? Exclamei. Eis o que encontrei no local deste último naufrágio. O capitão Nemo mostrou-me uma caixa de latão com as armas da França toda corroída pelas águas salinas. Abrindo-a, vi um maço de papéis amarelecidos, mas ainda legíveis. Eram as próprias instruções do ministro da Marinha ao comandante Lapérouse, anotadas na margem pelo punho de Luís XV. Durante a noite de 27 para 28 de dezembro, o Nautilus abandonou a região de Vanícore e toda a velocidade. Dirigindo-se para sudoeste, em 3 dias atravessou as 60 e 50 léguas que separavam o arquipélago de Lapérouse da ponta sudeste da Papuásia. Em 1º de janeiro de 1868, logo cedo pela manhã, Conselho veio ter comigo na plataforma. Patrão, interpelou-me o bom rapaz, o senhor me permitiria desejar-lhe feliz ano novo? Como não, Conselho? Exatamente como se eu estivesse em Paris, no meu gabinete do Jardim Botânico. Aceite seus votos e agradeço. Perguntaria, contudo, o que entende por feliz ano novo nas circunstâncias em que nos encontramos? Será que este ano que trará o fim de nosso confinamento ou ele verá prolongar-se esta insólita viagem? Juro, patrão, que não sei bem o que lhe dizer, respondeu o Conselho. De certo, vemos coisas curiosas, e faz 2 meses que não temos tempo de nos entediar. A maravilha mais recente é sempre a mais espantosa e, mantendo-se tal progressão, não sei como isso terminará. Minha opinião é que nunca voltaremos a ter uma oportunidade como esta, Conselho.
Além disso, o Senhor Nemo, que justifica perfeitamente seu nome latino, não incomoda mais do que se não existisse. É como você diz, Conselho. Logo, com todo respeito ao patrão, penso que um feliz ano novo seria um ano que nos permitisse ver tudo. Ver tudo, Conselho? Talvez seja um exagero, mas o que pensa Ned Land a respeito? Ned pensa exatamente o oposto de mim, respondeu o Conselho. É um espírito pragmático e um estômago intransigente. Não lhe basta observar os peixes e comê-los. A falta de vinho, pão e carne não convém a um digno saxão íntimo dos bifes e a quem o brande ou gin consumidos com moderação não assustam. Pois a mim, Conselho, não é esse lado que me aborrece, já que me adaptei perfeitamente ao regime de bordo, sem carne, sem pães, etc. Eu também, disse Conselho. Dito isto, inclinou-me a ficar de mesma forma. Dito isto, inclino-me a ficar da mesma forma que Mestre Ned Land inclina-se a fugir. Sendo assim, se o amo que agora começa não for bom para nós, se o ano que começa não for bom, será bom para ele e vice-versa. Logo haverá sempre alguém satisfeito. Enfim, para concluir, desejo ao patrão o que for do agrado do patrão. Obrigado, Conselho. Eu só lhe pediria que adiasse para mais tarde as questões pendentes e a substituísse provisoriamente por um bom aperto de mão. É tudo que tenho. O patrão nunca foi tão generoso, declarou o Conselho. E com isso, o bom rapaz se foi. No dia 2 de janeiro, já havíamos percorrido 11.340 milhas, ou seja, 5.250 léguas desde o nosso ponto de partida nos mares do Japão. À frente do esporão do Nautilus, estendia-se as perigosas paragens do mar de coral na costa nordeste da Austrália. Nossa embarcação acompanhava a uma distância de poucas milhas a temível muralha contra a qual os navios de Cook quase sossabraram a 10 de junho de 1770. O navio onde o próprio Cook estava colidiu com o rochedo, porém não afundou, e foi graças a essa circunstância que o pedaço de coral arrancado com o impacto permaneceu cravado no casco. Teria sido uma dádiva visitar esse Recife com 360 léguas de comprimento, contra o qual o mar, sempre escapelado, quebrava com uma intensidade incrível, comparável ao rimbombar do trovão. Mas nesse momento os planos inclinados do Nautilus nos arrastavam para as profundezas. Sem nada poder ver das elevadas muralhas coralígenas, tive de me contentar com os diversos espécimes de peixes apanhados em nossas redes. Observei, entre outros, escombrídeos do tamanho de atuns com as ilhargas azuladas e riscadas por faixas transversais que se apagam junto com a vida do animal. Esses peixes nos acompanhavam em cardumes e forneceram à nossa mesa uma carne delicadíssima. Recolhemos também um grande número de esparídeos com meio decímetro de comprimento, cujo gosto lembrava o do dourado, e peixes voadores, verdadeiras andorinhas submarinas que nas noites escuras riscavam alternadamente ares e águas com a fosforescência. Dentro dos os moluscos e zoófitos, descobri nas malhas da rede diversas espécies de alcinários, ouriços do mar, martelos, esporões, solários, cerites e alídeos. A flora era representada por belas algas flutuantes, laminares e mnacocistos, impregnados da mucilagem que brotava através de seus corpos e entre os quais recolhi uma admirável nemastoma gelianiroide, classificada entre as curiosidades naturais do Museu de Paris. 2 dias após atravessar o Mar de Coral, em 4 de janeiro, avistamos as costas da Papuásia. Nessa ocasião, o capitão Nemo limitou-se
a me informar que sua intenção era alcançar o Oceano Índico pelo Estreito de Torres. Ned Land não escondeu alegria ao observar que essa rota o aproximava dos mares europeus. O Estreito de Torres, que separa Nova Holanda da grande ilha da Papuásia, também conhecida como Nova Guiné, é considerado perigoso não tanto pelos recifes traiçoeiros, mas pelos selvagens habitantes que vivem às suas margens.